Olá e bem-vindo ao Revelando o Apocalipse, o canal de profecias bíblicas que vai direto ao coração dos mistérios da profecia. Meu nome é Alan Dubre e se você aprender algo com esses ensinamentos, lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever. E temos mais uma revelação incrível para compartilhar com você. Isso começou há alguns anos, essa revelação em nosso canal principal, o Ministério Revelado. Eu não sei, foi há vários anos, mas é absolutamente incrível e eu vou te conduzir por isso. É sobre as tribos no deserto e o que e quem as principais tribos no deserto representam no fim dos tempos. Temos um ensinamento no canal principal que aborda todas as tribos no deserto e o que o posicionamento delas e onde estão colocadas ao redor do tabernáculo no deserto representa e significa no fim dos tempos. É absolutamente incrível. Mas hoje vamos nos concentrar nos quatro primeiros, ou nos quatro principais, quatro estandartes, que representam as principais tribos ao redor do tabernáculo no deserto. Mas antes de chegarmos lá, quero lembrar que sabemos que haverá três vindas do Messias no fim dos tempos. Ok? É alguma coisa. Se esta for sua primeira vez aqui, volte e assista alguns dos primeiros vídeos. Assista alguns dos primeiros ensinamentos e entenda o que foi revelado. Mas é sobre Mateus, Marcos e Lucas. E no final, os últimos serão os primeiros. Os primeiros serão os últimos, o que significa que no fim foi revelado que Lucas acontece primeiro, depois Marcos e depois Mateus. E você descobre que o fim dos tempos não é de 7 anos, desculpe, mas sim de 14 anos. E um pequeno período de tempo chamado acima, que são os 50 dias. E começa com o pré-tribulação. Quando você entende isso, percebe que pré, meio e pós são todos verdadeiros. Você vai entender como o Apocalipse literalmente se desenrola. E você vai entender que há três vindas do Filho do Homem. Há três vindas do Senhor no fim dos tempos, em formas diferentes. E a primeira é como o Filho do Homem, como o Cavaleiro do Cavalo Branco. A segunda é quando ele vem como Messias ben Efraim, quando ele vem como o boi, perto do final dos selos. E claro, quando ele retorna com os pés sobre o Monte das Oliveiras, como o leão da tribo de Judá. Você vai entender como tudo isso se desenrola com as principais tribos no deserto. Agora, lembre-se primeiro do discurso de Lucas, quando você percebe isso, a vinda do Filho do Homem, em Lucas capítulo 21. E lembre-se, se eu esquecer de dizer em que capítulo estou, é só olhar à direita em Lucas capítulo 21. No discurso dele, vemos que há uma vinda do Filho do Homem em uma nuvem. Nós fizemos um ensinamento sobre isso. Lembre-se de que esta é a vinda do Filho do Homem. E é a palavra em uma nuvem, no singular, mas em Marcos diz vindo nas nuvens, no plural. Em Mateus diz vindo sobre as nuvens, também no plural. Essas são três definições diferentes para três vindas diferentes do Senhor. E nós temos analisado isso e explicado ao longo de vários dos ensinamentos desde que começamos este subcanal. Esta é a vinda do Filho do Homem após o pré-tribulação e o casamento de 7 dias. Este é o Filho do Homem voltando no 8º dia. E ele está vindo como o quê? Ele está vindo como o Cavaleiro do Cavalo Branco. Este é o Filho do Homem vindo como o Cavaleiro do Cavalo Branco, algo sobre o qual já ensinamos aqui. A próxima coisa é lembre-se do discurso de Marcos, no capítulo 13. Depois daquela tribulação, que significa após os primeiros 6 selos, vemos que as estrelas do céu cairão e então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, no plural, diferente do que Lucas disse. No final do 6º ano dos selos, quando todos estão em pânico e dizem montanhas e rochas caiam sobre nós e escondam-nos, da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois o grande dia da sua ira chegou, e quem poderá subsistir? Agora, por que eles estão em pânico? Bem, você pode imaginar, nós temos ensinamentos realmente profundos sobre isso no canal principal, que explicam o que será visto aqui, ou uma compreensão, em certa medida, do que será visto aqui. E é absolutamente incrível, porque, lembre-se, eles estão surtando ao verem alguma coisa. E não se trata do Senhor vindo nas nuvens para que todos vejam. Ele está preparando algo que é bastante louco, ok? Ou, claro, eu não deveria dizer em algo, mas sim dentro de algo. É muito louco. E quando ele chega a esse ponto, é a revelação do capítulo 17, quando o Senhor declara guerra contra. Quando eles fazem guerra, quando a besta e os 10 reis, que são os 10 chifres, fazem guerra contra o cordeiro, e o cordeiro os vence, pois ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Você vai notar que está tudo em minúsculas, exceto por um L e um K maiúsculos.
Tudo isso acontece no final do 6º ano dos selos. E então, o que temos? Então temos Mateus capítulo 24. E é imediatamente após a tribulação daqueles dias. Então, isso é depois do 13º ano da tribulação. E diz: Então aparecerá o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos se lamentarão, e eles o verão vindo. Está escrito que... Mas se você for para Mateus capítulo 24, você vai ver isso. A palavra in, na concordância de Strong, não é a palavra in, mas sim a palavra on. E eu não sei por que eles escreveram assim na versão King James. Descubra que o mistério é a palavra on, não in. Veja, é a palavra on, enquanto em Lucas e Marcos é a palavra in. Agora, por que isso? Porque este é o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Na 7ª trombeta, ao grande som, é a vinda do Senhor. Quando ele vem. Nesse ponto é Apocalipse capítulo 11, quando o 7º anjo toca. Esta é a última trombeta, quando o mistério se encerra. E diz o quê? Dizemos: damos graças ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, e chegou o tempo da sua ira. Veja bem, é uma ira diferente. Por quê? Porque é a batalha de Apocalipse 19. Ok? Quando ele vier com suas vestes tingidas de sangue para pisar o lagar e com a ferocidade da ira do Deus Todo-Poderoso, vocês verão isso. E diz, e está escrito em sua veste que ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tudo em maiúsculos. Não é a mesma batalha. Então, veja, há 3 vindas do Senhor. E essas são coisas que já detalhamos em ensinamentos anteriores. E eu queria reiterar para que você se lembre que de fato há 3 vindas do Senhor. Uma perto do início, cerca de uma semana após o pré-tribulação. Uma perto do final dos selos, após o 6º ano dos selos. E outra, novamente, no 7º ano das trombetas. Ele retorna novamente. Agora, deixe-me provar sobre o que estou falando em relação às tribos no deserto. Se você for para Números capítulo 2, verá que a tribo líder, cujo estandarte é usado ao leste, é a tribo de Judá. E o seu estandarte, ou sua bandeira, ou seu símbolo, é um leão, como todos sabemos, o leão da tribo de Judá. E aqueles que estão com Judá são a tribo de Issacar e a tribo de Zebulon. Ao sul está o estandarte, ou a bandeira de Ruben. Água? Certo! O homem com o cântaro de água é o que Ruben representa, e com ele estão Simeão e Gade. Então você tem os levitas no meio e no lado oeste você tem o estandarte, ou o estandarte de Efraim, sendo Efraim representado por um touro ou um boi. E ele tem Manassés consigo, e este é o estandarte da tribo de Dan. E quanto a Dan, quem Dan representa? Bem, lembre-se, também vamos abordar isso, mas Dan é representado como uma serpente, ok? Assim, Dan é o estandarte da bandeira do norte. E ele tem consigo Assé e Naftali, ok? Então agora nós temos todos eles. Vamos dar uma olhada nas tribos que vivem na natureza selvagem. Então aqui está a dica, Boshu. Você tem Rubens e as tribos principais estão listadas aqui no meio. Bem, eles estão no meio entre os 3. E ao sul está Ruben, que representa o homem e a água. Agora você sabe por quê. Isso é muito importante. Ok, por que isso é tão importante? Porque representa o homem como a imagem da Hada. Representa o mês de Aquário. Como eu disse, não vou fazer nada relacionado a encontros ou coisas do tipo neste canal. Mas vou lhes dizer que, seja qual for o ano em que isso acontecer, começará no mês de Ruben. É o mês de Aquário, no qual estamos agora, só para você saber. E por que isso é importante? Porque Ruben é o primeiro. Ruben representa o filho do homem vindo no discurso de Lucas. Representa ele vindo como o cavaleiro do cavalo branco. Como os 40 dias de aviso na parte acima que mencionamos após o casamento fraco. Agora veja onde está Efém. Oeste. E ele é representado pelo boi ou touro. Ou você poderia dizer o unicórnio. Este é ele vindo no final do 6º ano dos selos no discurso de Marcos. Quando você o vê e todo mundo está surtando, e ele vai derrotar a besta pela primeira vez, e os 10 chifres que estão com eles. Mas então temos Dan. Bem, Jesus é representado como Dan, como uma serpente. Bem, claro que não.
E outra coisa importante é que sabemos, como acabamos de mostrar, que poderíamos passar muitas horas a fio analisando detalhadamente todos esses pontos e onde eles se encontram nas Escrituras. Ele não virá 4 vezes, mesmo havendo 4 tribos líderes. Você vê? A terceira vez que ele vem é apenas próximo ao final dos juízos das trombetas, ou seja, ao final do 13º ano, no início do 14º ano da tribulação, na 7ª trombeta, quando ele retorna com os pés sobre a terra como o leão da tribo de Judá. E isso representa a videira, o pisar das uvas. Você percebe como isso é louco? Mas Dan não é representado como Messias em Lucas, Marcos e Mateus. Existem apenas 3 discursos. Existem apenas 3 partes, porque João está por conta própria. Ele representa algo separado. Então, o que temos? Temos o Senhor vindo por 40 dias após o casamento pré-tribulação. Temos o Senhor vindo ao final do 6º ano dos selos, e temos o Senhor vindo ao final do 13º ano da tribulação, ou no início do 7º ano dos juízos das trombetas, como leão da tribo de Judá. E entre ele, aproximando-se dos fins dos selos, e antes que chegue ao fim das trombetas, no meio disso, temos Dan, que está jogando seu povo como a serpente que está por vir. Veja isto. Podemos provar isso. Vimos aqui apenas quem eram as tribos e quais eram seus padrões. Foi? Assim, sabemos quais são as suas bandeiras, ou quem lidera as bandeiras. Agora veja quando vamos para o capítulo 49. Ele fala sobre os últimos dias. Ruben, que é o primogênito, veja. Ruben é o primogênito. Ele é o princípio de sua força, a excelência de sua dignidade e a excelência de seu poder, instável como a água. Então ele representa um homem e ele representa a água. Qual outro que temos? Temos Judá aqui. Judá é descrito como um leão. Judá é como um filhote de leão. Ele está deitado como um leão velho. E quem o despertará? Se formos para Dan, ouça o que Dan diz. Dan julgará o seu cova. Dan será uma serpente pelo caminho. Ele está representando a queda de Satanás no meio das trombetas por volta de 10 anos e meio dos 14 anos de tribulação. Mas e quanto a Efraim? Bem, Efraim vem, é claro, de seu pai, que é José. E em Gênesis 49, nós não lemos sobre isso porque as crianças ainda não estavam lá. Mas se formos para Deuteronômio, capítulo 33, onde lemos mais sobre José, vemos no versículo 17, e diz: do seu touro e seus chifres são como os chifres de unicórnios. Quem ele está representando? Está representando o seu primogênito, aquele que recebeu o poder do primogênito, que é Efraim. É por isso que Efraim é representado como o boi, como o touro. Então, temos 3 das 4 bandeiras que representam Cristo vindo no fim dos tempos, e 3 vezes sabemos que Cristo virá no fim dos tempos. Bem, você quer saber de algo? Mostramos isso em um vídeo curto não faz muito tempo. Em Números capítulo 24, você tem a confirmação de tudo isso. Esta é a história de Balaão e Balaque. Balaão deveria amaldiçoar Israel com maldições para Balaque, o rei que lhe pediu isso. E ele mudou de ideia, porque o Senhor Deus falou por meio dele em uma visão de palavras, e ele acabou proferindo 3 bênçãos. E Balaque ficou tão irritado com ele e disse: por que você fez isso? Você os abençoou 3 vezes. A primeira está em Números 24, versículo 7, quando ele diz: ele derramará a água de seus baldes, e sua descendência estará em muitas águas. Isso é ele vindo em Lucas como Ruben. Isso está então no versículo 8. Ele lhe deu a força de um unicórnio. Ele devorou as nações e destruiu seus inimigos. Um unicórnio é como um levilho. Isso é quando ele vem perto do fim dos selos. E então no versículo 9 diz: ele se agachou e deitou como um leão, como um grande leão, que antes portará. Esse é o seu retorno, com os pés sobre o Monte das Oliveiras. Veja por si mesmo, busque e pesquise por conta própria. É a revelação da disposição das tribos no deserto. Rezo para que isso te abençoe. Adeus para agora.